Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um pouquinho da Tarsila do Amaral. Gente, é praticamente impossível pensar em modernismo brasileiro, falar de arte brasileira, sem pensar na Tarsila do Amaral, sem pensar na imagem do Abaporu, né, que é uma das obras mais famosas dessa artista. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho, né, não só quem que foi ela como artista, mas como mulher, como pessoa, né? Gente, a Tarsila do Amaral, ela era filha de um fazendeiro muito rico chamado José Stanislau do Amaral e de Lídia Dias de Aguiar do Amaral. Ela teve uma infância cheia de luxo, estudou em excelentes escolas, né? Ela pôde estudar numa escola de artes na Alemanha, depois em Paris, enfim, né? Ela teve aí uma infância, uma adolescência e uma vida adulta também muito confortável, né? E aí eu coloquei como um primeiro exemplo de uma das suas primeiras pinturas o Sagrado Coração de Jesus, de 1904. E aí fica claro para a gente, né, que o início da formação artística que ela teve foi de tradição acadêmica, né? Só muitos anos depois que ela ia descobrir as maravilhas da arte moderna. E daí, pessoal, quando ela volta da Europa, dos seus estudos, ela se casa, né, com o médico André Teixeira Pinto. E ela tem a sua primeira e única filha, chamada Dulce, né? Porém, o marido dela, ele não gostava, né, da ideia da esposa seguir carreira artística como pintora, né? Então, ele começou a proibi-la de, enfim, seguir os seus sonhos, seus objetivos, e já ficava bem claro, então, que um casamento assim estava fadado ao fracasso, né? Tanto é que eles se separaram e o pai dela era tão rico, tão influente, que ele conseguiu anular o casamento da filha, né? Então ela não ficou com o estado civil desquitada, né, como se dizia na época. Ela voltou a ser solteira e voltou a morar na fazenda dos pais com a sua filha Dulce. Coloquei duas fotos, é um pouquinho difícil achar fotos assim da vida pessoal da Tarsila. A gente acha mais fotos dela na sua vida artística, né, mas eu consegui encontrar essas duas fotografias, uma com a filha criança e outra com a filha já bem adulta. Gente, e aí ela conhece a Anita Malfatti, né? A Anita Malfatti já estava aí a todo vapor na arte moderna, né? Ela é considerada uma das precursoras da arte moderna no Brasil. Então, quando a Tarsila ela volta para o Brasil, né, já havia acontecido a Semana de Arte Moderna de 22. Muita gente confunde, né? Acredita que a Tarsila do Amaral participou da semana, mas não. Ela ainda não fazia parte do grupo de modernistas brasileiros nessa época, né? A própria a própria Tarsila, ela diz que o contato dela com a arte moderna foi no Brasil. Por mais que ela já estava ali morando na Europa, ela já tinha um ateliê lá, né, em Paris, ela já tinha contato com as vanguardas, né, mas ela foi de fato a trabalhar com essa ruptura estética, né, depois que ela retorna para o Brasil, faz amizade com a Anita Malfatti, né, e aí ela conhece o Oswald de Andrade, né, e aí eles engatam aí num relacionamento. E então, a Anita Malfatti introduz a Tarsila do Amaral no grupo Os Cinco, né, que fazem parte aí da primeira geração de modernistas brasileiros, né, que é a Tarsila, a Anita, o Oswald, né, e os escritores Mário de Andrade e Menotti del Picchia. Né, e juntos aí eles vão trabalhar na agitação da vida cultural e intelectual de São Paulo. Gente, a Anita Malfatti, ela
foi aluna do cubista Fernand Léger, né, um grande mestre de tradição cubista, vanguardista, e ela mostrou a tela A Negra para ele, né, a Tarsila, como ela é nascida e criada em fazenda, né, o pai dela era dono de várias terras, então ela cresceu sendo muito cuidada por babás, por amas de leite negras, né, a gente sabe aí que as mulheres negras, né, após a abolição, o que restou a elas aí nessas primeiras décadas, e a realidade hoje não é tão diferente, infelizmente, mas nessas primeiras décadas o que restou de trabalho para elas, né, é sendo empregadas domésticas, cozinheiras, babás, amas de leite, né. Enfim, a gente falou um pouquinho disso no último vídeo, e a Tarsila do Amaral, ela tinha essa ligação muito forte com as mulheres negras, essa memória afetiva, e ela colocou isso muito no trabalho dela, né? Então ela mostra essa pintura para o Ledger, né? E ele fica encantado, né? E essa pintura marca aí o início da Tarsila do Amaral como uma grande artista modernista brasileira. Gente, a Tarsila, ela tinha um ateliê em Paris, e nesse ateliê ela gostava de colocar para tocar música brasileira. Ela servia para os seus convidados caipirinha, feijoada. Então ela gostava, né, estando na Europa, ela levava toda essa brasilidade para lá, tá? E em certo momento, né, num jantar em homenagem a Santos Dumont, ela vestiu um casaco vermelho que chamou a atenção de todo mundo, né? A Tarsila era uma mulher muito bonita, muito sofisticada, né? Então ela estava sempre com as melhores roupas, dos melhores estilistas, com as melhores joias, né? Super bem produzida, maquiada. Então ela era uma mulher de muita presença, né? E logo em seguida ela pinta um autorretrato com esse casaco vermelho que tanto chamou atenção. Inclusive, esse é um dos autorretratos mais famosos da Tarsila, tá? Gente, o trabalho da Tarsila do Amaral, se a gente for resumir ele em algumas fases, a gente pode dividir basicamente em 3 fases. A primeira fase é a pau-brasil, né? Que é onde a Tarsila ela se inspirou nas paisagens de Minas Gerais, né? Então ela se inspirava nas cores, na fauna, na flora, né, de Minas Gerais, né? E também no estilo cubista de representar a realidade, tá? Em 1926, ela fez a sua primeira exposição individual em Paris, e ela recebeu uma crítica bem favorável, né? E naquele mesmo ano ela casou com Oswald de Andrade, né? Foi um casamento assim super badalado, super chique mesmo, até porque ela estava numa fase financeira ainda muito boa. A segunda fase artística da Tarsila, né, enquanto modernista, né, é a antropofagia, né, que é quando ela pinta o Avaporu para presentear o marido, né. E o que é a antropofagia? Né? Vem aí do canibalismo, desse ser que come outro ser semelhante a ele, um homem, um humano que come um outro humano, né? Então, a partir do momento em que ela coloca essa cabecinha pequenininha e esses membros enormes, é como se ela estivesse representando um ser que de pouco intelecto, porém de um teor animalesco muito grande, né? E essa fase da antropofagia é o quê? É você devorar a cultura europeia, né? Absorvê-la, mas, né, repaginá-la, devolvê-la de maneira mais brasileira possível, né? Tanto é que o modernismo brasileiro ele tem influência direta das vanguardas europeias, porém com o uso de cores e texturas e temáticas exclusivamente brasileiras. E, por fim, temos aí a fase social, né, que em 1931
A Tarsila já estava separada do Oswald de Andrade, né? Ele se apaixonou por uma estudante, né? A famosa Pagu, né? Na época com apenas 18 anos. Ele foi viver um romance com ela e a Tarsila, então, se separou dele. Em 1931, ela já estava com um novo namorado, um médico comunista chamado Osório César. E ela foi para Moscou e, chegando lá, ela ficou muito sensibilizada com a causa operária, né? Ela estava ali no berço do comunismo, inclusive, né? Então, quando ela volta para o Brasil, ela se interessa muito pelo comunismo, começa a participar de reuniões do partido, né? Chegou até, inclusive, a ser presa por um mês, né? Então, ela não estava acostumada com esse tipo de vida militante, né? Ela nasceu e cresceu em berço de ouro. Então, após esse episódio de ter ficado presa, ela realmente ela não quis mais saber, né, da militância política, não se envolveu mais com esses assuntos, mas, né, a sua sensibilidade por essa causa continuou presente em vários trabalhos, né. Em meados dos anos 30, a Tarsila, ela se apaixona pelo escritor Luiz Martins. Ele era 20 anos mais jovem do que ela, né? Mas o relacionamento dos dois durou até bastante, durou por 18 anos. Tá? Em 1949, a sua única neta, Beatriz, morreu afogada, tentando salvar uma coleguinha que estava se afogando num lago em Petrópolis. Infelizmente, as duas meninas morreram, né? E a filha Dulce, a filha da Tarsila, ela faleceu em 66, antes da mãe, né? Antes da Tarsila. Então, os últimos anos de vida da Tarsila foram anos um pouco solitários, né? Ela já não estava mais em nenhum relacionamento afetivo, tinha perdido primeiro a neta, depois a filha, né? Ela chegou a entrar em depressão e ela encontrou aí na religião espírita um consolo, um refúgio, né? Ela chegou a se tornar, inclusive, amiga do Chico Xavier, né? Ela morreu em 1973 de causas naturais, tá? E o último desejo dela era ser enterrada vestida de branco, né? E conforme ela desejou, assim fizeram, né? Gente, e eu vou colocar uns links aqui na descrição do vídeo só para complementar um pouquinho do que eu falei. É um videozinho bem curto mesmo, só para a gente conhecer um pouquinho, né, quem foi essa artista, além da artista, né, quem foi essa pessoa, esse humano, essa mulher incrível à frente do seu tempo, né, foi uma mulher aí que não teve vergonha ou receio de se envolver em relacionamentos amorosos diversos, não teve receio de fazer a sua arte, né, após algumas crises financeiras, né, ela continuou fazendo a sua arte, vivendo, vendendo sua arte. Então, né, é uma mulher incrível, inspiradora, Tarsila do Amaral.